Como tantos surfistas antes dele, Jay Moriarty parecia ter nascido para surfar as ondas. Mas, ao contrário de alguns de seus heróis que morreram praticando o esporte que amavam, Jay estava destinado a um túmulo aquático diferente e horrível. A multidão observava enquanto as ondas avançavam em direção à costa, altas e implacáveis, seus poderosos picos testemunhando a força indomável do oceano. Surfando no topo dessas montanhas furiosas e impiedosas de água e vento, estava um surfista magro e focado. Mãos na prancha de surf. Quando a onda quebrou, Jay Moriarty se agarrou por sua querida vida enquanto era momentaneamente engolido, um ponto contra a fúria da natureza. Os espectadores prenderam a respiração, olhando fixamente para onde ele sumiu. Segundos, pesados com antecipação, passaram até que, contra todas as probabilidades, Jay emergiu do caos, cavalgando no final da onda, vitorioso contra uma força que havia engolido os surfistas mais experientes. A multidão aplaudiu, aliviada, enquanto Jay, ileso, se preparava para enfrentar a próxima onda com a mesma coragem serena. Era aqui que Jay se sentia mais vivo, na borda do mundo, dançando à beira do abismo. As ondas eram sua segunda casa, e ele nasceu para dominar o mar. Até um fatídico dia, em 2001, quando um chocante desastre que nem envolveu sua prancha de surf contaria uma história diferente. Em um dia que começou como qualquer outro, o abraço do oceano se transformaria de amigo para inimigo. O que ocorreu nos últimos instantes trágicos? Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida e na trágica morte de Jay Moriarty, uma alma cuja busca pela onda perfeita o levou do topo das ondas mais temíveis do mundo, até as serenas e insondáveis profundezas abaixo. Desde suas primeiras tentativas em uma prancha de surf em Santa Cruz, Califórnia, Jay Moriarty estava destinado à grandeza no mundo do surf. A emoção e paixão que Jay sentia ao surfar uma onda desde os 9 anos em Silver Peak moldaram toda a sua vida. Em seu curto período na Terra, Jay preencheu seus anos com um tipo de bravura, aventura e puro espírito de surf que a maioria só pode sonhar. Aqueles que conheciam Jay falam de forma peculiar sobre sua determinação e habilidade no surf. Eles falavam de sua natureza descontraída e sorriso amigável e reconheciam sua paixão por enfrentar ondas gigantes, especialmente em Mavericks, um notório ponto de surf de água fria em Pillar Point, na Baía de Half Moon. Mavericks era conhecido por suas condições ferozes, não era para os tímidos. A quebra da onda é alimentada por uma frente fria do Alasca, criando ondas montanhosas. Essas ondas, que podem chegar a até 30 pés de altura, têm uma reputação temível. Cair nelas é tão violento que pode arrancar a roupa de neoprene de um surfista, virá-la do avesso e afogar o infeliz surfista no processo. As ondas de Maverick já tiraram vidas, incluindo a do surfista Mark Fu, que se afogou em dezembro de 1994 ao tentar conquistá-las. Mas para Jay, o fascínio de domar essas ferozes paredes de água falava diretamente ao seu íntimo. Como um adolescente magro, ele se decidiu. Ele iria surfar a onda Mavericks. Mas ele não iria surfar sozinho. Jay encontrou o mentor perfeito para guiar sua jornada no surf, Rick Frosty Hassen, um instrutor de surf veterano e amigo de Jay. Começando aos 13 anos, Jay Moriarty se juntou a Rick Frosty Hassen para uma jornada intensa para enfrentar Mavericks e suas ondas monstruosas. Frosty, com 45 anos, conhecia o mar como a palma de sua mão e tinha um plano para preparar Jay, não apenas com músculos, mas também com mente e espírito. O treinamento deles era intenso. Além de apenas surfar, Frosty fazia Jay estudar, escrever redações para aprimorar seu pensamento sobre por que ele queria surfar e até mesmo fazer matemática para melhorar suas habilidades de resolução de problemas. Não era apenas sobre ficar forte, mas também inteligente. Rick acreditava que entender as ondas não era suficiente.
Jay precisava pensar de forma aguçada como resolver quebra-cabeças para ser mais esperto que o oceano. Se ao menos Frost soubesse que logo chegaria o dia em que seu protegido não poderia superar o poder implacável da natureza. Mas Frost queria construir um surfista que pudesse pensar rápido enquanto surfava uma onda gigante. O verdadeiro teste estava na água. Jay nadou milhas em mar aberto, superando seus limites cada vez mais. Remando por horas na Baía de Monterey, ele se acostumou com o frio, as correntes e a pura força do oceano. Frost garantiu isso. Ele queria que Jay não apenas cavalgasse os Mavericks, mas os conhecesse por completo. Rick também treinou Jay para visualizar suas cavalgadas nas enormes ondas de Mavericks. Rick ensinou-o a se ver cavalgando as ondas, a sentir a água sob ele e a dominar a onda em sua mente antes mesmo de pisar nela, na vida real. O jogo mental era tão difícil quanto o físico, fazendo Jay enfrentar seus medos e sonhar grande. Aos 15, Jay estava mais do que pronto. O garoto que começou com passos incertos no surf se tornou um surfista capaz de encarar os Mavericks. Ele entrou na cena do surf de grandes ondas, com conhecimento, habilidade e espírito cultivados por sua rigorosa preparação. A primeira onda de Jay Moriarty em Mavericks foi como um conto de fadas, com uma onda gigante que se estendia de 15 a 18 pés de altura. Para Jay, parecia tão grandioso quanto escalar o Everest ou ganhar um ouro olímpico. Depois de 2 anos de treinamento intenso, pegar aquela onda realizou seu sonho. Ele compartilhou que não consegue explicar depois daquele dia. Você só quer gritar bem alto. É a melhor sensação do mundo. Mas o momento mais marcante para Jay em Mavericks ainda estava por vir. Apenas 8 meses depois, antes da agitação das festas, em uma manhã fria de 19 de dezembro de 1994, Jay carregou a caminhonete de sua mãe, com suas 2 grandes pranchas de surf, e partiu para Mavericks. Quando ele chegou lá, a vibe era elétrica, com fotógrafos e outros surfistas todos falando sobre as grandes ondas. O mar estava selvagem, com ondas gigantescas como monstros abissais. Jay, destemido e focado, remou com força em direção a uma onda massiva que se destacava das demais. Esse era o momento para o qual ele havia treinado. O vento uivava, dificultando se manter na prancha. Jay sabia que tinha que se agachar para enfrentar isso. Quando Jay chegou ao pico da onda, pronto para descer, aconteceu o inesperado. Uma forte rajada de vento o surpreendeu quando estava prestes a descer. Em um instante, Jay foi levantado da onda, não estava surfando, mas voando pelo ar, preso na força do vento. A queda de Jay parecia uma cena de filme. Ele caiu 40 pés direto para baixo. Um mergulho de tirar o fôlego do céu para o mar. Foi um momento de pura adrenalina, um teste da coragem de Jay contra a força do oceano. Quando ele atingiu a água, foi com um estrondo que ecoou pelo ar. Mas Jay, resistente e resiliente, de alguma forma emergiu das ondas intacto. Essa queda, conhecida como a Cruz de Ferro, devido à posição dos braços de Jay durante sua queda, tornou-se lendária. A queda de tirar o fôlego, capturada por Bob Barber, tornou-se icônica na capa da Surfer Magazine de maio de 1995, mostrando ao mundo os riscos e a emoção do surf em ondas grandes. Apesar do turbilhão de atenção da mídia e da nova fama, Jay permaneceu humilde. Ele continuou a surfar com a mesma paixão e dedicação que tinha pelo esporte desde que era criança. Sua carreira estava apenas começando a decolar e Jay tinha toda a intenção de surfar essa onda. Com o passar dos anos, ele se tornou uma estrela em rápida ascensão no mundo do surf, a caminho de se tornar uma lenda do esporte. Mas o destino tinha outros planos para Jay Moriarty. Na sexta-feira, 15 de junho de 2001, Moriarty estava em Loifushi, um pequeno resort insular, ao largo da costa das Maldivas, no Oceano Índico, para uma sessão de fotos. Diferente dos momentos de adrenalina em Mavericks, Jay optou por explorar o oceano de outra forma.
Ele escolheu o mergulho livre, uma prática que lhe permitiu explorar as profundezas com um único fôlego, treinando seu corpo e mente para as ondas gigantes que ele tanto amava. Surfistas estão incorporando o mergulho livre em seu treinamento aquático. Ao praticar a retenção da respiração por períodos mais longos, os surfistas expandem a capacidade pulmonar e lidam com as quedas com mais calma. O mergulho livre ajuda os surfistas a se sentirem mais confortáveis debaixo d'água. Ao mergulhar repetidamente entre 15 e 30 pés de profundidade em água fria, os surfistas se acostumam com a pressão da água e aprendem a manter a calma, mesmo quando submergidos por ondas furiosas. Isso os ajuda a conservar oxigênio e evitar pânico quando realmente necessário. E claro, chutar repetidamente até o fundo do mar e voltar é um ótimo exercício para construir força central e confiança no oceano. Mesmo sem nadadeiras, o mergulho livre dá aos surfistas pernas fortes e um núcleo sólido como uma rocha, o que compensa para manobrar pranchas de surf naquela manhã em 2001. Com o sol lançando um brilho quente sobre o Oceano Índico, Jay partiu sozinho, deixando sua prancha de surf para trás por uma máscara e snorkel. As horas passaram e a ausência de Jay do almoço não levantou preocupações imediatas. Era comum para atletas como Jay passar períodos prolongados na água, especialmente em um cenário tão sereno. No entanto, conforme o dia desvanecia e Jay perdia o jantar, a preocupação começava a surgir. Não era típico dele não comunicar seus planos ou paradeiro, especialmente em um local remoto como Loha Fushi. A atmosfera rapidamente mudou de uma preocupação casual para um alarme urgente à medida que a escuridão envolveu a ilha. Uma equipe de busca foi organizada. Amigos, surfistas e a equipe do resort se uniram, vasculhando a costa e a água em busca de qualquer sinal de Jay. A busca prosseguiu pela noite, guiada pelas estrelas e pelo fraco luar. A situação se tornava cada vez mais grave a cada hora que passava. Jay, conhecido por sua força, habilidade e profundo respeito pelo poder do oceano, não estava em lugar algum. Nas horas mais escuras da noite, os piores medos da equipe de busca se concretizaram. O corpo de Jay foi descoberto no fundo do oceano, perto da área onde ele foi visto pela última vez se dirigindo para seu mergulho. A descoberta foi um golpe devastador para todos os envolvidos na busca e a notícia rapidamente se espalhou pela pequena comunidade da ilha e além. Mas o que aconteceu na comunidade de surf, onde Jay Moriarty era uma figura celebrada? Muitos especularam que, se ele alguma vez encontrasse um fim prematuro, seria no dramático e tumultuado abraço de uma onda de surf, como Mark Fu em 1995. Ao invés disso, Jay encontrou seu fim longe das águas geladas de Mavericks, em um cenário muito diferente dos momentos de adrenalina pelos quais era conhecido. Os detalhes exatos por trás de sua morte são incertos, mas tudo em torno da morte de Jay aponta para o desmaio em águas rasas, um fenômeno que pode ocorrer no mergulho livre quando um mergulhador perde a consciência devido à falta de oxigênio no cérebro. Essa condição é traiçoeiramente silenciosa, não dá nenhum aviso e pode atingir até os mergulhadores mais experientes. Os mergulhadores frequentemente ultrapassam seus limites, tentando ficar debaixo d'água por mais tempo ou mergulhar mais fundo, e o risco de desmaio aumenta a cada tentativa. O corpo, desesperado por oxigênio, pode desligar subitamente, deixando o mergulhador incapaz de se salvar. O desmaio em águas rasas é traiçoeiro, pois pode ocorrer em profundidades relativamente baixas, onde se presume estar a salvo dos riscos mais evidentes do mergulho profundo. Testemunhas viram Jay mergulhando em uma corda de boia até cerca de 30 pés, uma profundidade geralmente não considerada de risco extremo. Foi aqui, neste tranquilo mundo subaquático, que ele provavelmente se encontrou na iminência de um desmaio muito distante das ondas quebrando e das multidões vibrando em Mavericks. Um mergulhador livre como Jay ficaria consciente durante o mergulho, mas uma mudança repentina na pressão, no nível de oxigênio ou um acúmulo gradual de monóxido de carbono
2 o faria perder a consciência de imediato. Isso causaria uma respiração involuntária, fazendo a água entrar nas vias aéreas antes que pudesse chegar à superfície e conseguir flutuadores ou apoio. Desmaiado, Jay teria agora inundado suas vias aéreas com água. Submerso, o coração continua batendo fracamente por 1 a 2 minutos, circulando sangue com falta de oxigênio para o cérebro e outros órgãos vitais antes de parar. Mesmo neste curto período, antes da parada cardíaca, o risco cresce conforme o cérebro recebe pouco ou nenhum oxigênio. Lesões e danos cerebrais se acumulam rapidamente. Além disso, o reflexo das vias aéreas é comprometido, permitindo que mais água seja inalada para os pulmões em vez de bloqueá-la. Se o mergulhador livre desmaiado permanecer submerso, a falta de oxigênio inevitavelmente leva à asfixia completa. O coração para de bater em 4 a 6 minutos. A reanimação cardiopulmonar tem pouca chance de reanimá-los se iniciada muito tarde, depois que a asfixia completa já se instalou, resultando em danos cerebrais irreversíveis e, finalmente, morte. Para evitar apagões, os mergulhadores nadam em pares chamados companheiros, combinando de puxar um ao outro em emergências. Mas Jay estava sozinho. Se ele tivesse um parceiro, este teria notado sua longa ausência da superfície. Talvez. Nunca saberemos. O que sabemos é o choque e a confusão que devastaram a unida comunidade de surfistas de Santa Cruz quando a notícia se espalhou. Em uma comunidade pouco acostumada a tragédias, a morte de Jay foi inédita. Os surfistas da Califórnia ficaram atônitos. Amigos e familiares de Jay ficaram incrédulos com o que ouviram e leram. Moriarty morreu um dia antes de completar 23 anos. Ele deixou sua esposa, Kim Moriarty, sua mãe, Christy, pai, Doug, irmã, Daniela, irmão, Sean e 5 sobrinhos e sobrinhas. Moriarty tem uma corrida anual de prancha a remo em sua memória. A corrida de prancha a remo Jay Moriarty, conhecida como Jay Race, é realizada em Capitola. Após sua morte, um memorial foi realizado para ele em Pleasure Point. Toda a família de Jay, amigos, sua esposa, Kim, e mentor Frosty compareceram. Desde que Jay Moriarty faleceu, seu espírito vive, inspirando surfistas em todo lugar. Seu amor pelo surf e pelo oceano continua a ensinar e encorajar novos surfistas. Jay deixou o mundo muito cedo, mas sua história e amor pelo surf continuam inspirando todos aqueles que ousam surfar nas grandes ondas. De adolescente trêmulo a surfista confiante, ele mostrou o que significa enfrentar o oceano com coragem e alegria. No mundo do surf, o nome de Jay sempre nos lembrará de perseguir nossos sonhos com todo o nosso coração, assim como ele fez.